Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é dia 19 de dezembro de 2022 e esse é o seu Diário Econômico Original. O ano vai chegando nos seus finalmentes e a agenda econômica vai dando uma trégua pra gente. Semana relativamente tranquila de eventos e dados econômicos. E o brasileiro merece esse descanso, né? Mal saiu de uma eleição e já teve que decidir se torcer para a França ou para a Argentina. E ainda teve que engolir uma terceira vitória deles. Bom, agora eles chegaram no que a gente já tinha lá na década de 70 em termos de títulos. E também não é muito diferente da economia deles, que vive décadas de atraso. Enfim, descarregada aí minimamente a minha dor de cotovelo, o destaque da semana fica na seara política aqui no Brasil. Ainda com as negociações em torno da tal da PEC da transição na Câmara. Pelo noticiário, o presidente Lula deve acelerar as negociações com líderes do Centrão para garantir a sua aprovação sem grandes alterações. E dificilmente ele não precisará nomear como ministros alguns representantes desses partidos. Se a proposta sair esses dias, alguns nomes já podem sair logo em seguida. No fim de semana, por exemplo, Lula esteve reunido aí com o relator da PEC, o Elmar Nascimento, e com o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E vale destacar também a confirmação pelo futuro ministro da Casa Civil, o Rui Costa, de que Lula vai aumentar o número de ministérios dos atuais 22 para 37, só perdendo para os 39 da ex-presidente Dilma no seu segundo mandato. A continuidade do julgamento do orçamento secreto no STF ainda hoje entra nesse contexto também. Até agora o resultado está 5-4 a favor de considerar inconstitucionais essas emendas. Só que a Câmara e o Senado aprovaram semana passada um projeto que muda a forma como os recursos vão ser distribuídos, justamente para tentar evitar que o mecanismo seja anulado pelo Supremo. É aquele verniz para ajudar o sistema a encontrar uma narrativa pró-orçamento secreto. De fato, o ministro Ricardo Lewandowski disse na sexta que a resolução aprovada pelo Congresso vai sim ser levada em consideração no seu julgamento. Lewandowski, que é um dos que ainda não votou. E disse tudo isso em entrevista coletiva ao lado do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. É sempre difícil ter certeza do que pode ser decidido nessas questões todas lá de Brasília, mas me surpreenderia se o status quo não prevalecer. Ou seja, um rombo de 225 bilhões de reais no ano que vem pela PEC e esse orçamento menos secreto. Falando de economia, na sexta o IBGE publica a inflação de dezembro medida pelo IPCA 15, uma prévia do IPCA. Esse é mais um dado bem incerto, como foi o último IPCA, justamente porque ainda pega os efeitos da Black Friday. E para compensar, você tem alimentos e passagens aéreas que estão acelerando de preço. Dois itens aí bem voláteis, mas que têm contribuições relevantes para o número, olhando historicamente. Os principais veículos de notícia especializada ainda não trouxeram um consenso para o número, para a gente se comparar, mas eu suspeito que as nossas projeções vão ficar mais na ponta otimista, em termos de menor inflação estimada. Ao longo da semana atualizo para vocês quando eu tiver mais informações. E por fim, nos Estados Unidos a gente tem dois destaques. Tem a inflação de novembro, medida pelo deflator dos gastos de consumo das famílias, que é o tal do PCE, que é a medida oficial que o Fed persegue, e também a gente tem uma sequência de números do setor imobiliário. Para a inflação, depois da surpresa positiva que a gente já viu semana passada com o CPI, a expectativa é de continuidade da desaceleração, tanto na margem, de 0,3% para 0,1% no mês em questão, como na sua comparação anual. O PCI desaceleraria de 6% na última leitura para 5,5%. E quando a gente olha para o núcleo do PCI, a gente também deve ver números baixos, perto de 0,2% no mês contra mês. E agora sobre os dados do mercado imobiliário residencial americano, referentes a novembro, eu espero novas quedas e de forma disseminada na margem, para todos os dados. Esse é um setor que tem respondido mais aos juros altos e também tem sofrido com a própria alta nos seus preços. Então deve ser tudo para baixo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Ou como diz a turma lá, suerte siempre. Você ouviu
Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.